seu gladiador. Xavier e Tempestade. Submeta-se e eu salvarei você. Duas potências mutantes, dois ex-X-Men. Ficou XX, né? Duplo X. Se fosse mais um pouquinho era Triple X. O que mostraram aqui é que eles mudaram e por isso retornaram. Meu povo, aguenta aí, Matheus Barros sou eu. Vocês já notaram que eu nunca começo a falar sobre o episódio citando partes ou cenas da abertura? Eu cito às vezes, tipo, lá pra frente do episódio, não é não? Quase como curiosidade do vídeo, mas dessa vez é impossível não falar, porque é incrível como eles se apegam aos detalhes nessa animação. Eu não tô falando nem das cenas antigas, dos episódios que já foram ao ar nos anos de 1990 lá. Não é isso não. Eu sei que sempre tem. Incluem e tiram coisas, tipo o relacionamento do Xavier com a Lilandra nesse, as batalhas dos X-Men contra os Shi'ar, nos relembrando que já foram inimigos e aliados, episódios do futuro distópico, onde o Wolverine e a Tempestade são um casal e ajudaram o Bishop a ajeitar as coisas, não deixando que matassem o Xavier nos anos 50. Algo que eu acho que os mais atentos vão entender que eles tentaram frisar ali, relembrar o quanto o Xavier é importante para a humanidade como um todo. Algo que o Xavier precisaria se lembrar também nesse episódio 6. É incrível como um homem pode representar tanto para tanta gente. Está na hora de voltar para os meus X-Men. E os lembretes, povão, estão até longe da abertura, porque a animação clássica me deixou muito claro assim na mente que a Tempestade tem claustrofobia. Aí dentro não! Não, por favor! Ali era a primeira vez que o menino Matheus tinha ouvido falar sobre esse pavor, essa doença. E em um momento de tanta apreensão para a Tempestade, isso jamais podia ser esquecido. Eu sei como você se sente em espaços apertados. Mas o mais legal mesmo foi que destacaram um negócio que virou marca registrada das aberturas dos X-Men. Fizeram na de 92, que é essa aqui, continuando, fizeram na Evolution, tentaram até fazer nos trailers dos filmes da Fox, que é apresentar a equipe. O Magneto, que tinha entrado na equipe como um X-Men no episódio 2, e o Gambit, que sempre esteve lá, foram retirados, porque morreram em Genosha e o Noturno finalmente é incluído ali entre a equipe, rapaz! Deu pra notar que eu curti que isso finalmente aconteceu? E eu sei que o Noturno não é membro oficial da primeira formação. X-Men começou com Garota Marvel, Ciclope, Fera, Anjo e Homem de Gelo. Mas ele é ali da segunda, que foi um passo, povão, importantíssimo, não só pra gente ver ali nos quadrinhos, quem acompanhou, como também pros roteiristas entenderem que os X-Men também funcionavam como uma equipe mutável na sua formação, né, no caso? Não pelas mutações. Pô. Isso aconteceu em 1975, quando a Ilha Mutante, a Ilha Viva, Krakoa, apareceu pela primeira vez. A equipe principal ficou presa lá, e o Xavier ficou perdidão, sem saber o que fazer, até o ponto que ele entendeu que precisava recrutar outros mutantes. Não deu muito certo ali a primeira vez, ele cometeu uns erros graves, o que acarretou a morte de alguns mutantes liderados pela Moira, tentando salvar os seus. Mas sim, ele conseguiu formar uma nova equipe com países diferentes, com etnias diferentes e com culturas diferentes. Foi nessa equipe de resgate que surgiram como X-Men o Noturno, o Wolverine, a Tempestade, o Solaris, o Colossus, o Pássaro Trovejante e o Banshee. Entendem aí, né? Mesmo esse universo da animação sendo diferente, meu povo, o Noturno surge novamente em um momento de virada para os X-Men. Não só para ele, mas para todos. Nesse episódio 6, para dois personagens cruciais na jornada de todo mundo. A Tempestade aqui ficou no local de dilema moral e pessoal, assim, sobre tudo que ela estava vivendo e tendo que decidir. Você se perguntou como seria ser humana? Era um sonho muito tentador. Dentre os motivos para isso, ela descobriu que estava amando o Forge, né? Cara que usa bigode. Não só pelo bigode, mas ele colaborou com governos que construíram
armas antimutantes, inclusive a que a afetou diretamente, deixou ela sem poderes. Vamos cavalgar juntos, meu amor. Ele não fez de propósito, fato. Ele não queria ver sua raça no chão, mas ele fez. E isso vai pesar ainda mais sobre ele agora que os dois, mesmo lá isolados na sua cabaninha, fazendo um foguinho com marshmallow. Cabaninha! Mesmo ali naquele cantinho, eles descobriram sobre o genocídio mutante. O demônio lá, o adversário, que eu já tinha explicado aqui no canal quem ele era, que ele persegue o Forge desde que o cara chamou pra ajudar aquele bicho ali durante a guerra que ele estava participando, e ele fez isso porque ele tem origens xamãs ali dos povos originários, né? Eu citei isso aqui. Esse cara é o adversário perfeito pro momento que a Ororo tá vivendo. Eu corto seu fio e quebro seu tear! Fuja para o deserto, demônio! Aqui parecem ter misturado um pouco o motivo dele vir com os sentimentos aguçados pelos quais esse casal tá passando, com toda essa culpa mesclada com a luta interna da Tempestade naquele momento. Tudo vem à cabeça: medo, morte, preconceito, origens. Quando criança, eu ouvia que a pior arma usada pelos europeus não eram as suas balas, mas a mentira branca. Origens também que ajudaram o Xavier a entender um pouco mais quem era ele mesmo, a se lembrar, pelo menos, que ele era o Professor Xavier. Com letras garrafais mesmo. É o cara que sempre luta contra a opressão, contra o preconceito, mesmo que ele esteja a anos-luz de distância, no espaço. O poder do seu império está, na verdade, na colheita de mundos roubados. Culturas mais jovens que, se não fossem levadas à morte, agora poderiam ser impérios que rivalizariam com o seu. É físico, é mental, é filosófico. É um dilema que tanto a Ororo quanto o Xavier passam nesse pós-vida. É o momento de pensar o que se quer ser para continuar vivendo. Um precisa abdicar do passado, mesmo sentindo falta, por amor, por gratidão, por esperança no futuro. A outra lá meio que tem isso tudo também, com a diferença que, mesmo sabendo que a dor que ela sente por ter perdido aquela antiga vida é dilacerante, ela lembra que essa mesma vida que poderia retornar também é de constante dor e desprezo. Passou um negócio aqui. Será que foi o adversário? A verdade, meu povo, é que no caso da Ororo, ela não poderia fugir da dor. A dúvida era que dor que eu quero sentir. De certa forma, sua máquina falhar é uma bênção. Eu estou melhor assim. É o momento em que ela vai voltar como um novo ser, uma nova tempestade. Ali foi o seu purgatório. É um episódio bonito se você pegar assim esse episódio 6, né não? Porque a cena de renascimento, para o que importa da tempestade, nossa, é muito massa. Vencer o adversário foi vencer a si mesma. Ela era o próprio adversário dela. Ela mesma, suas dúvidas e contestações que estavam travando seus poderes, que a impediam de voltar. Não tinha mais ligação com o tiro do Executor X. É fantástico ver aquela borboleta saindo do casulo, literalmente. O que são demônios além de reflexos dos nossos medos e vergonha? Coisas que enterramos dentro de nós, que escondemos de nossos amados, mesmo que envenenem nosso coração. Até que finalmente curemos nosso adversário. E não, hein? O episódio não foi ruim. Pode até ter causado aquela sensação de, poxa, eu esperava mais, né? Às vezes acontece quando um negócio chega num nível alto demais, como essa animação chegou no episódio 5, não foi não? Mas aqui tem ação, tem desenvolvimento. Se você bater na mesma tecla sempre, só aventura, porrada e impacto, até os impactos perdem um pouco da força. The Boys sofre um pouco disso, eu acho. Eu gosto da série, do universo em si, né? Gen V também, eu assisti, achei legalzinha. Mas vocês percebem que até aqui fora, na vida que não é de ficção, os produtores de The Boys, showrunner, tentam sempre mostrar que do próximo vai ser mais chocante, mais violento, mais pirocudo. E não precisa, né? Não é isso que faz a série ser boa ou ruim. Geralmente é o contrário, é equilíbrio. Perfeitamente balanceada. Se fosse pra eu apontar algo que eu realmente não sei nem se eu fico chateado, porque eu já sabia que era lógico, até pra algo baseado nos quadrinhos, como tá sendo esse desenho, só que foi algo que me quebrou um pouco as expectativas, foi ver o Xavier vivo, na moral. A morte dele foi o que causou todo esse cenário que a gente tá vendo em X-Men 97. E eu sinto que com o retorno,
a gente perde um pouco desse peso. Ainda mais uma volta dessa, a gente vê ele lá como imperador de Xi'an, até andando o homem tava, rapaz. O professor Charles Xavier. Enfim, mas é insano a gente achar que ele nunca ia voltar, ele precisava mesmo voltar, e eu acho que o estopim para essa volta tinha mesmo que ser algo como o genocídio de Genosha. Ele não só afeta a causa que ele defendeu por anos e anos, como interfere diretamente nos seus X-Men. Um deles morreu lá. Não! Eles estavam dançando, bebendo vinho, fazendo amor. Oh, meus filhos do átomo! Fora que também mataram o seu melhor amigo e líder atual dos X-Men. O Magneto ser assassinado muda completamente o rumo dos X-Men. Isso a gente já vinha sendo avisado desde os episódios antigos dos anos 90. Aquele que eu citei, do futuro caótico porque mataram Xavier quando ele ainda era jovem. Pois é, temporada 4, O Valor de um Homem, até o título diz o que é. Lá o Magneto tinha assumido um cargo de liderança perante os mutantes, e o Wolverine sabia o que isso significava. Se perdermos o Magneto, perderemos a guerra. Sem líder, os X-Men podem ficar perdidos. Poderia ser o Scott, mas a gente tem um cara que tá totalmente avesso às ideias do seu antigo mentor Charles Xavier, porque ele tá revoltado com o que tem acontecido com sua raça. Tá na cara que a Mansão Xavier vai finalmente se tornar uma escola, como nos quadrinhos. Esse é o momento que, com ou sem Xavier, os mutantes vão estar aterrorizados e vão procurar os X-Men. Lembrando, hein? Momento noturno, momento de virada. Esse é o momento, também nas HQs, em que os X-Men deixam de ser uma equipe que apenas defende os ideais do seu povo e passam mesmo a ser um refúgio mutante, um local de acolhimento, porque depois dessa desgraça toda que ocorreu, a tensão no planeta deve estar se alastrando de forma que até as políticas estão mudando ao redor do mundo. Países se recusam a deixar mutantes desabrigados pelo ataque brutal a Genosha retornarem às suas terras natais. Aí o destino dos X-Men tá muito nítido. Sempre com novos passos, sempre evoluindo, tal qual as mutações deles, mas com os pés sujos de sangue por conta do que passou. Infelizmente, é isso. Esse é o trajeto que eles fazem em qualquer que seja a mídia. Teremos uma escola para estudos, para treinos e tudo que muitos e muitos da raça precisem. É por isso que é importante sabermos do Xavier nesse momento. É lógico que me espantou um pouco o Xavier ter simplesmente resolvido viver a vida nos tipo... Deixa a vida me levar. De boa. Tô nem aí. Deixa eles pensarem que eu tô morto. Não foi assim, mas... foi de um jeito estranho. É nítido que as preocupações abalam a cabecinha turbinada daquele calvo. O quase conforto pela situação vem de tudo isso que eu tinha dito. Charles estava meio cansado de tentar, de lutar. Os X-Men liderados pelo Magnus, com seu sonho tão exposto, tão evidente, era praticamente a sensação que ele podia sentir de dever cumprido. Você merece ter sua própria vida, Charles. Ainda mais com a Jean e o Scott por lá. Xavier via muito, e isso a gente pode observar nos capítulos mais antigos, anteriores, a imagem dele naqueles dois, aquele casal como o futuro. Ele não imagina que tudo se embaralhou depois que ele foi embora, né, povo? Vieram a mim como crianças. Agora vejam que pessoas extraordinárias se tornaram. Então aquele cenário lá, que aparentemente era o melhor que o Xavier podia ter, era tipo, ok, posso me aposentar, dar uns beijinhos aqui... Como se eu fosse seu mascote. Não que seja uma ideia tão ruim assim. Silêncio, meu amado. Pode latir mais tarde. Danado, mexendo na passarinha. Ixi. Mas é sério, Xavier pensava que podia passar de fase, deixar pra trás tudo que ele sofreu e viveu. Foi aí que ele se tocou que aquilo era parte dele. E era muito injusto apagar isso, mesmo que fosse pelo seu amor pela Lilandra. A Rapina, irmã da Lilandra, pedir que ele deixe tudo para trás, deixe sua mente ser apagada e ele comece uma nova vida do zero ali em Xi'an, como prova, né, da sua honestidade com eles, da sua servidão, também seria uma forma dele rasgar o próprio sonho. Seria uma forma de aceitar a hostilidade deles, até porque era só um truque da Rapina e foi uma maneira dela tentar ali dar uma rasteira, um carrinho. Isso seria rasgar seus ideais de igualdade. Governante descendente de símios. Ter o nosso sangue misturado aos seus fluidos inferiores. E é interessante ver ali como realmente são os Xi'an, né? Conhecer
mais essa raça, que na verdade tem uma visão de soberania sobre os outros povos, tentando colonizar com o discurso de vamos melhorar isso aqui, vamos rapaz. Lembra até o que alguns falsos patriotas deixariam os Estados Unidos fazer com o Brasil. E aí vem a parte genial, né? Que o Xavier consegue se encontrar e lidar com aqueles que o oprimem da forma mais professor possível, fazendo o programa de comédia Escolinha do Professor Xavier. Seu gladiador. É o que eu tava dizendo, mesmo que os Shi'ar já tenham aparecido algumas vezes em vários episódios, a gente não tinha essa noção de o que eles eram. Eu lembro que quando eu assistia, eu via como aliens só, e não como uma raça alienígena que evoluiu de aves. Isso eu não sabia, fui saber depois. Por isso que eu falei da passarinha da Lilandra, seus mente suja. Achei curioso que destacaram esse lado mais maldoso deles, mostrando uma guerra contra os Kree. Assim que esmagarmos os Krees, um educador como você pode ensinar a eles nosso modo de vida. Mais uma vez mostrando um povo livre lutando para não ser conquistado. X-Men sempre vai ser sobre isso, não tem jeito, seja em que galáxia for. E mais uma vez também, como tantas que eu já citei aqui em vídeos, o Ronan apareceu em algo da Marvel ligado aos Kree. Firmes, Krees! É lógico, Matheus, ele é da raça, pô! Mas eu friso isso porque ele tá sempre surgindo em situações nos filmes, por exemplo. Ele se foi, já morreu no primeiro que ele apareceu, que foi Guardiões da Galáxia 1, ele era o vilão. Mas a figura do cara é sempre lembrada, sempre destacam alguma coisa do Ronan ali. Certo, no universo da animação, não existia esse conflito Shi'ar contra Kree ainda, até porque a gente chegou a ver na época em que os Shi'ar estavam tentando assassinar Jean Grey por conta da Fênix para deter a Força Fênix, e que o Xavier exigiu uma batalha de honra dos X-Men contra os Shi'ar. Para defender sua protegida, uma das coisas que eles fizeram foi consultar os Skrulls e a inteligência suprema Kree para saber se estava tudo de boa, se não tinha nenhum encalço ali no caminho eles toparem esse acordo. O Kree não se opõe ao duelo. Nem eu, a Imperatriz Skrull. Havia respeito, diplomacia para evitar conflitos. Não funcionou muito bem não, né? Foi em vão. Mas, aliás, a Rapina aparecia ali liderando a Guarda Imperial. Também foi surpreendente pra mim. A Guarda é a maior força desse império e eles são tão dominantes na galáxia que esses guerreiros nem são da sua raça, mas servem a ela. Aparecem ali o Gladiador, o mais forte deles, que basicamente tem os poderes do Superman. Tem a Manta, que é uma mulher que voa e lida com poderes de luz, quase uma Monica Rambeau da vida. Tem o Tempest, que eu curto o visual dele e ele lida com energia também, eletricidade, absorção. É um cabo meio esquentado dessa guarda. Já o Starbolt, galera chama de raio aqui no Brasil, tem esse tipo de poder que faz ele parecer um Tocha Humana mais monstruoso. O All-Star é uma dupla de dois. E Monstoguro, o Pivete é a inteligência e o Grandão a força bruta. Tem o Esmagador também, o Smasher, que é o cara que parece um humano, mas não é, e luta usando tecnologia do uniforme. O Gigantão tá na cara, que é o Titã, que é um homem-formiga deles lá. Mas finalmente o mais complexo de todos é o Gabriel Summers, que é o Vulcano. Você não ouviu errado, é Summers mesmo. Pense num cara que tem irmão. Ele é o bebê que estava na barriga da mãe do Scott e do Alex quando eles sofreram um acidente que a gente viu na temporada 3, no episódio Órfãos Nunca Mais. O Vulcano é um mutante poderoso e complicado demais para explorar. Não sei se eles vão aprofundar nele não, acho que pode ter sido só um easter egg por enquanto. O lance é que quando a Rapina foi apresentada nos episódios da década de 90 ali, ela realmente estava tentando derrubar a irmã igual estava ali, só que ela era inimiga real, assim. Tanto que ela lutou contra o Gladiador ali tentando... Só pararam a briga por conta do Apocalipse. A Imperatriz! Você me prometeu destruir Lilandra! Eu menti! E meu Deus, que familhinha essa da Lilandra, né? Enquanto o Scott, do Ciclope, tá todo mundo perdido pelo mundo. Todo mundo perdido pelo mundo é ótimo. A da Lilandra tá brigando entre si. Um irmão doidão que fez muito pior do que a Rapina fez aí, né? Na saga da Fênix, o cara queria detonar com tudo e isso foi lembrado, tinha que ser mesmo. Não foi seu irmão quem quase destruiu o universo com o cristal M-Cran? Enfim, povão, há muitas camadas de justificativas que levaram o Xavier a esse ponto que a gente vê aqui. Mesmo assim, eu ainda acho uma coisa meio cruel com os seus, deixar eles lá pensando que o cara se foi pra sempre, sei lá. Mas a imagem do Xavier, do cara perfeitinho que nunca erra, fado sensato,
não é real. Se vocês não sabem disso, saibam agora. Ele já errou muito nas HQs, até por se achar sábio mesmo. Decisões como a dos Illuminati de mandar o Hulk pra fora da Terra, ou mesmo a personalidade dele na fase de Krakoa, que tem muito de uma arrogância por saber que é poderoso demais pra ser parado. E eu nem vou citar que ele já foi um vilão tão poderoso que precisou o universo Marvel inteiro junto pra parar o bichão, heróis e vilões. Era um massacre, o Xavier com parte do ódio e maldade do Magneto. Lógico que não era o normal do Charles, mas era ele. Foi alguém que chegou lá e deu um empurrãozinho, né? O que precisava, tirou um pelinho que não tava muito encravado e doeu mais. No one is safe. Essa é só mais uma de tantas atitudes contestáveis do Prof. Acho que nesse universo animado ele tá até muito gentil, até o momento que mexe com seus X-Men. Não importa! Então os destinos do Xavier e da Tempestade estão claros, eles têm um caminho a traçar, esse caminho vai se cruzar, eles vão voltar renovados, diferentes, assim como tudo que eles vão encontrar por ali. A Aurora, além de tudo que vai ter que ver com o que aconteceu ali, vai ter que lidar de uma forma, acho que diferente, com a morte dos Morlocks, porque ela foi líder dos Morlocks no passado, uma péssima líder, por sinal. Meu Deus, ela até abriu mão dessa liderança, eu lembro, no Natal, no meio do Natal, ela deu a liderança de volta pra finada Calisto, né, que já se foi. Ah, meu Deus. Como líder do povo de Morlock, eu agora transfiro todos os direitos e títulos associados a esta posição. O quê? Foi massa, mais uma vez, meu povo. Duas histórias tão diferentes que se combinam. Até mesmo o motivo que os fez botar o pé no chão e entender seus lugares. Os dois por conta dos poderes mutantes. Até o título do episódio eles usaram de uma forma meio dúbia. Morte em Vida. É a associação da Tempestade perdendo os poderes que tínhamos visto no Morte em Vida parte 1, porque pra ela a vida não fazia sentido sem algo que era parte do seu ser, algo que estava entranhado no seu eu. E do Xavier, que estava morto para todos na Terra, mas vivia uma vida incompleta no espaço. E todos os caminhos levando a um inimigo em comum. Senhor Sinistro. Um inimigo que agora a gente sabe que mexe até com os inimigos dos X-Men, por causa do Bolivar Trask. Tudo foi culpa dele. Genocídio de Genosha, o lance do Ciclope, Madeline Pryor, o Cable nascer. Cada mais demônio que o adversário. O bicho é o cão. Deposite sua fé no Sinistro. Mas é isso, se inscreve nesse canal, simbora pro próximo, vai ter muita coisa pra fazer, dá like no vídeo, comenta, é muito importante, engaja aí, mostra pra galera como a gente faz diferente aqui, como eu tento fazer da meu jeito aqui, tem gente que gosta, gente que não gosta, espero que você goste, meu amigo, espero que você goste, mais um videozinho pra conta e que venha o próximo. Meu chocolatinho aqui, que a Alpina gosta pra cacilda, viu? Vamos, fui!